E eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu já coloquei na rede social, mas que eu acho que é bem interessante para que vocês possam perceber o tamanho da temporada do Flamengo e o grande trabalho do Felipe Luiz. A gente critica quando vai mal, gente. O técnico, o jogador, que é normal. Qualquer profissional, eu, vocês aí, na atividade profissional de vocês, se erra, pode ser criticado. Mas o Felipe faz um trabalho muito bom. Olha só a situação do Flamengo, caso conquiste na quarta-feira o título brasileiro, ou no domingo, né, conquistando o título brasileiro da temporada. Se quarta-feira ganhar o brasileiro, ou domingo, o Flamengo, sob o comando de Felipe Luiz, será detentor, ao mesmo tempo, por algumas semanas, de todos os títulos possíveis para o time na América do Sul entre o final de 24 e o ano de 2025. Porque ele é campeão da Copa do Brasil e continuará sendo campeão até que o torneio termine no dia 21, né? Acho que é 21, se não me engano. Isso mesmo. Ele é o campeão da Supercopa do Brasil, ele é o campeão da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, da Copa Libertadores e do Brasileiro, se porventura conquistar o título na próxima quarta-feira. Então, é realmente impressionante, cara. É um negócio sério isso aí. Só não tem a Recopa, que foi um título que o Flamengo não pôde conquistar porque não jogou a Recopa, né? Ele vai jogar a Recopa no ano que vem, já que ele ganhou a Libertadores. Lembrando que para ganhar a Recopa Sul-Americana, você precisa ganhar a Libertadores ou a Copa Sul-Americana, né? São os dois vencedores desses torneios que se enfrentam na Recopa Sul-Americana. É impressionante. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. E o Flamengo conquista esse título sem o seu centroavante, que é o melhor centroavante das Américas, que é o Pedro, que vinha numa ótima fase e que foi a peça fundamental para derrotar o Palmeiras no recente jogo do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, e também ser o seu mais técnico zagueiro, que é Léo Ortiz. Então, impressionante aí o feito do Felipe, desses jogadores. O Flamengo consegue aí um feito tanto. E o Flamengo, como bem observou meu amigo André Rocha, foi copeiro dessa vez, que fez uma primeira fase ruim, passou com dificuldade contra os Estudiantes, mas foi campeão. Ou seja, mostrando que consegue se adaptar a esse cenário, que é muito importante. E inúmeras vezes muitas vezes, acho que muitos de vocês, muita gente na imprensa, nós elogiamos os times argentinos, especialmente Boca, River e tal, quando conseguem sucesso na Libertadores, mesmo com fases ruins iniciais. Eu lembro que em 2015, por exemplo, duas conquistas. Em 14, o São Lourenço, que nunca havia conquistado a Libertadores, e em 15, o River, eles se classificaram na Bacia das Almas, dependendo de outros resultados na fase de grupos, avançaram e ganharam o título. E a gente destacava, poxa, os caras conseguem realmente separar as coisas, né? Entender que a fase de grupos, ela é só a fase de grupos, mas o campeonato, a competição, ela se desenvolve na sequência, aí é que a coisa vai ser decidida, né? E, no caso específico, os times brasileiros nem sempre conseguem ter essa consciência, mas muito importante essa trajetória do Flamengo, conseguindo, mesmo com uma fase de grupos ruim e mesmo com uma, digamos, um mata-mata errático, né? Porque teve aí um mata-mata muito confuso diante da equipe do Estudiantes, passando nos pênaltis, o Flamengo consegue o título. Rapaziada, né? Realmente foi um negócio muito sério hoje, né? O que aconteceu no estádio aqui, Monumental de Lima, né? Porque o Flamengo fez um jogo, digamos assim, foi superior, né? Mas o Flamengo custou, digamos, a se impor, né? Garantido a vitória e teve chance de fazer o primeiro gol, o gol não saiu, ficou aquela agonia para o torcedor, né? Pela dificuldade de chegar ao seu gol, faz 1-0, aí o Palmeiras finalmente sai daquela postura mais cautelosa e se manda para o ataque, leva perigo, então houve momentos ali de certa dramaticidade, o Palmeiras perdeu um gol ali no final com o Sousa, foi uma coisa impressionante, inclusive. Então foi uma partida assim muito tensa, muito tensa. O clima de tensão você percebia no ar. Torcedores, jogadores, todo mundo muito tenso, muito. Porque não pode errar, né? Não pode errar. Mas o Flamengo foi melhor. Sobre os lances que reclamaram o lance que reclamaram a não expulsão do Eric Pulga, para mim ele tinha que ser expulso aos 30 minutos do primeiro tempo. E o Rafael Veiga também, pelo mesmo critério, deveria ser expulso aos 13, por uma entrada violenta na canela, de cima para baixo, no Carrascal. O Pulga foi absolutamente irresponsável. Jogada parada, ele deu aquele chute no Bruno Fux, uma imbecilidade total, uma tolice tremenda. Mas o árbitro fez o quê? Ele não expulsou do Palmeiras, não expulsou do Flamengo. Ele mediou o jogo. Tipo, não vou interferir nisso aqui, não vou ser eu que vou ser digamos assim, o cara que vai tomar as decisões polêmicas e vai interferir no rumo do jogo. Só se acontecer uma coisa bem absurda. Fez justa grossa nos dois lances. Então, qualquer reclamação de arbitragem, a gente vai procurar o que fazer, né?
procurar o que fazer. E assim, eu acho que o que tem que ser visto é o seguinte: como o Palmeiras, com o time que tem, com os investimentos que fez, joga esse futebol. O Palmeiras não criou praticamente nada, a não ser aquelas jogadas no final, que foi no abafa ali, no desespero, tentando encontrar um caminho para levar o jogo à prorrogação. É muito pouco, né? Pelo que investiu, pelo que o Palmeiras possui de recursos, de bons jogadores, né? Eu achei bem pouco, bem pouco. E vocês? Bem, mandem aqui as mensagens no chat, no superchat, tá? O Michael falando, ele tentou chutar a bola, acabou chutando o full. Se fosse expulso, é para ter expulsado o Veiga. É o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. Se o critério fosse expulsar o Pulga, expulsaria o Veiga também. É a mesma coisa. São jogadas que o cara pode expulsar. Pode expulsar. Agora, resumir a discussão do jogo a isso é de uma cretinice total, vou te dizer. É só coisa de gente muito, né? Enfim, Edson Júnior aqui no Superchat. Varela foi xingado pela torcida, agredido pelo companheiro de clube para um lateral e se transformou em um lateral seguro e confiável. Ele é um lateral seguro e confiável, ele sempre foi um bom jogador e hoje fez uma grande partida. E aquele episódio lá com o Gerson, houve ali uma provocação ali, parece até que foi ele que provocou, o Gerson acabou largando a mão dele, enfim. Teve outra pisada na bola também, quando ele foi lá encontrar os amigos do Peñarol, que tinha eliminado o Flamengo naquela confusão dos uruguaios lá não foi nem com o pessoal do Botafogo, foi na praia, né? Enfim, mas isso são águas passadas, né, gente? Hoje fez um grande jogo, isso que importa. Felipe Campos de Freitas, salve. Minha filha Nia ainda nem nasceu, já é tetra da Libertadores. Parabéns a ela, Felipe, a você também. Mande um salve para minha esposa Raquel. Quarta tem mais comemoração, então um abraço para você, para Raquel, para Nia também, que ela venha aí com muita saúde e faça a todos muito felizes. Marcão Dantas, Mauro, tenho 38 anos, vi times sofríveis do Flamengo e hoje vi a terceira Libertadores. Nunca pensei nisso, é muito bom ser Flamengo. Saudações. Valeu, Marcão. Parabéns, amigo. Ele que é do clube de membros. O Buzac, Manage, 78, hoje o gol foi do Ron Danilo para a história. Aquele gol do Ron de cabeça, lembrou muito. Lembrou muito. O Hudson Dantas, Mauro, abraço de Sobral no Ceará. Um abraço também para a galera aí no interior cearense. Hudson, também conosco aqui. O Edson, o Hudson Tardelli, né? Mauro, muito emocionado, pois em 19 assisti a final com meu pai Tadeu, que se foi na pandemia. Putz, que tristeza, cara, lamento. Hoje assisti com meu filho, Tadeu, de 8 meses, que vestiu o manto e foi pé quente, tomando uma serva na sua companhia. Muito, muito obrigado pela mensagem, Hudson, e parabéns aí a você aí pelo garotão. E lamento aí pela passagem do seu pai. Tenho certeza que ele está em algum lugar observando tudo e comemorando. O meu também está, com certeza. O AJ Neto, você é o jornalista mais sincero. Sou seu fã. Obrigado, obrigado, Neto. Muito obrigado. Aliás, ontem eu quero agradecer o carinho aqui da torcida do Flamengo aqui em Lima. Ontem, passando aqui pelas ruas aqui, muita gente veio falar comigo, o pessoal tirou foto, foi assim, muito bacana, fiquei muito feliz com a gentileza, a generosidade e o carinho das pessoas para com o trabalho que a gente desenvolve aqui. Muito obrigado a todos que encontramos aqui nas ruas da cidade, foi um momento muito, muito especial. Tá? Fiquei muito, muito feliz mesmo, e se tiver alguém assistindo a live que esteja aqui, que tenha esbarrado ontem, quero dizer que eu fiquei muito grato mesmo com as manifestações de carinho e respeito pelo nosso trabalho. Também com a gente o André Correia. Léo Ortiz machucou contra o Palmeiras, o Danilo virou titular e o gol. É verdade. Foi no jogo do Palmeiras que ele machucou. Matheus Albuquerque, com o título da superação física e que jogo espetacular do Varela. Mas, Mauro, sabe dizer, caso seja campeão na quarta, se existe a chance de ter sub-20 contra o Mirassol, já que na quarta seguinte joga no Catar? Sub-20 não digo, mas um time reserva é muito provável caso o Flamengo ganhe o título na quarta-feira. O Ceará empatou com o Cruzeiro não tem mais chances nem matemáticas de título, mas o Ceará precisa pontuar. E ele faz o último jogo contra o Palmeiras. E esse jogo, quarta-feira, contra o Flamengo. Então, o Ceará vai jogar um jogo à vera, vai tentar dificultar ao máximo. O Flamengo vai ter que jogar bola para ganhar esse jogo. O Felipe Dias de Miranda, a alegria de, enfim, ver o meu clube do coração, mais popular do país, no lugar que faz jus à sua grandeza. A gestão responsável compensa sim. Saudações, rubro-negras, tetra. Fala aqui o Felipe. Valeu, Felipe. Muito boa mensagem. Aliás, eu quero dizer o seguinte. O que o Flamengo está colhendo hoje são os frutos de algo que começou lá em final de 2012. Tá? Quando ia começar a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, que é um dos personagens, o Bandeira de Mello é um dos muitos personagens que participaram desse processo. Ele não é o artífice da recuperação, não é o Landinho, não é o BAP, todos participaram, como várias outras pessoas, como o Rodrigo Tostes, como o Cláudio Prakovic, o Flávio Willemann, como o Valinho Vasconcelos, e muita gente que participou. Tá? Posso estar esquecendo aqui um outro nome, até o Flávio Godinho lá no começo. Tá? Com várias pessoas que participaram de todo esse processo, e acho que é importante frisar que o Flamengo, hoje, ele consegue esse feito, e não é por acaso. O Flamengo consegue esse feito justamente porque o Flamengo fez algo que ninguém tinha feito, nenhum clube brasileiro tinha feito, que é buscar uma, digamos, reconstrução, né? Um trabalho de total recuperação, cortando na carne,
tá pagando dívida, priorizando pagamento de dívida, não utilizando mais aquele recurso maluco de contratar jogador sem ter condição. Sabe? O Flamengo mudou a sua forma de atuar. E os frutos estão sendo colhidos. E não acabou, não. A tendência é que o Flamengo continue ganhando campeonatos, brilhando em competições importantes. Essa é a tendência, porque o trabalho é bem feito e chega a um ponto de solidez muito grande. E é impressionante que, mesmo o Flamengo tendo mostrado o caminho, outros clubes importantes do futebol brasileiro não queiram fazer. Sabe por quê? Porque demora, leva tempo. O Flamengo começou isso na virada de 12 para 13. O Flamengo só foi ser campeão da Libertadores em 19. Então teve até para 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 anos. 6 anos. Até no 7º ano ganhar a Libertadores. E nesse período perdeu o final de Sul-Americana, perdeu o final de Copa do Brasil, e isso já quando começou a contratar alguns jogadores. Ganhou uma Copa do Brasil inesperada em 2013, e clubes importantes que poderiam também passar por esse processo, não passam. Por quê? Porque é demorado, requer também competência, e o Flamengo teve a sorte de ser, digamos, gerido, dado momento, por pessoas capazes de fazer um trabalho como esse. Tá? Então, tudo que está acontecendo agora é para todo mundo que torce pelo Clube de Regatas do Flamengo, 4 vezes campeão da Copa Libertadores da América, é para todas essas pessoas, esses milhões de rubro-negros pelo mundo, ficarem orgulhosos, porque não veio de graça, não foi casual, não foi acidental, não foi um milionário que chegou, um aventureiro qualquer aí com dinheiro, momentaneamente colocando jogador. Tá? Não foi fruto de uma situação circunstancial. É um trabalho, de fato. É um trabalho exemplar. Não estou aqui a tirar mérito de quem conquistou outros títulos em outros anos, mas há uma diferença. Há uma clara diferença. E essa diferença tem que ser ressaltada nessa hora. Tá? E, enfim, a tendência é continuar. É continuar o Flamengo muito competitivo. O Matheus Teixeira com a gente aqui, dando um grito aqui de euforia. O Banchip também conosco, também com a gente aqui. O Adriano Filho, Varela jogou demais, sem dúvida. E o Raoni Aguiar, mal da percepção na TV, foi de Palmeiras foi inofensivo. Confere futebol medíocre. O Palmeiras foi muito medíocre e só se lançou o ataque e depois tomou o gol, que aí foi naquela coisa do abafa, no desespero. E até teve chance de empatar. Mas a proposta foi extremamente ruim. Aliás, o Palmeiras, nos últimos 6 jogos, agora ele tem 4 derrotas, né? Não é isso? Tinha 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas, 4 derrotas e 2 empates, contando Libertadores e Campeonato Brasileiro. Covarde, o Flamengo foi muito superior, o Palmeiras só tentou algo depois que estava atrás. É tetra, grita ele aqui. Eu achei uma postura extremamente cautelosa, para dizer o mínimo. Muito, muito cautelosa. O Marcos Roberto, ainda estou tentando conceber o que foi a partida do Varela. A maior atuação de lateral direito que vi no Flamengo nos últimos anos. É tetra, fala aqui o Marcos. O Varela jogou muito. Foi até empolgante vê-lo em ação nesse jogo. O Luiz Estevão, Mauro, esse título também é seu? Meu não, eu só sou um jornalista, eu não jogo, não contrato jogador, não treino o time. Né? Quando você evitou o Boto de vender o Pedro, você fez com que o Felipe recuperasse o Pedro. Parabéns, continua a defender o mais querido desses hipócritas. Quem tem mais tem 4. Fé no Mengo. Ô, Luiz, obrigado aí pela mensagem, mas eu faço só o meu trabalho, entendeu? Faço o meu trabalho. E notícia tem que ser dada, né? E quando alguém coloca em dúvida a idoneidade do jornalista, o jornalista pode muito bem mostrar que, se ele tem condições de mostrar que está falando a verdade. Eu não trabalho com mentira, eu não invento contratação, eu não fico inventando moda, vocês me conhecem, né? Então, quando eu dei a informação, né, é porque eu tinha realmente a informação de que havia aquela intenção. Mas isso passou.